Paz e graça em nome de Jesus e um bom dia a todo o povo, por onde passar esse vídeo, em nome de Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, hoje quero falar a todo o povo, por onde passar esse vídeo, que a Bíblia diz que Deus não se agrada na morte daquele que retrocede o caminho, que volta para trás. A palavra exata na morte do ímpio. E o ímpio que Deus fala não é aquele que está pelo mundo, não. Deus não se agrada na morte daquele que passa por dentro da casa do Senhor, vive na casa do Senhor e depois deixa o Senhor e retrocede os caminhos, voltando para trás, apostatando da fé. E quando apostata da fé, aí começa a falar mal das coisas de Deus, porque não presta, porque é isso, porque é aquilo. E está apostatando da fé e não está percebendo que está apostatando da fé do Senhor. Assim como Deus disse para aquele povo apostatar da lei de Moisés daquela época. E assim é hoje. O povo está apostatando da fé de Cristo para voltar para o mundão de novo. Apostatar da fé, gente, não é deixar de amar a Deus, adorar, ir de uma igreja para outra, de uma congregação para outra, mas é sair dos caminhos do Senhor para os caminhos do mundo. E quando sai, fico falando mal da igreja, fico falando mal do pastor, fico falando mal do dirigente. E essas pessoas estão apostatando da fé, achando que o mundo é melhor que Deus e deixando de adorar a Deus e a Cristo e voltando para aquelas imundiceiras do mundo que vivia. E muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja mesmo, e estão lá já, mas já estão lá com o mundo em seu coração, em seus pensamentos, e estão na igreja, mas estão pensando nas coisas do mundo. E muitas vezes dentro da igreja estão fazendo isso hoje. Estão lá dentro da igreja, mas estão com um pé na igreja e outro no mundo. Um na igreja e outro no mundo. Então isso vai trazer consequência para a vida de cada um daqueles que deixaram de obedecer às palavras do Senhor, os mandamentos e as doutrinas, as suas palavras, para obedecer às palavras e às doutrinas do mundo, né? Que é doutrina de demônio. E todo sacrifício que os gentios fazem para os ídolos, sacrifico aos demônios. Assim a Bíblia diz: quem está fora da igreja do Senhor, que é gentil, e todo sacrifício que faz para os ídolos e adoração aos demônios. Então, você que já passou pela igreja do Senhor, esteve lá, volte para lá de novo, que lá é seu lugar. Seu lugar não é aí no mundo. O mundo não te perdoa. O mundo só te leva para o abismo. E Deus e Jesus te perdoa. Assim que tu te arrependa dos mal que anda fazendo, do caminho que tu anda andando, volte atrás, peça perdão a Deus, a Cristo, e Ele te perdoará, porque Jesus veio para perdoar pecado, e todo tipo de pecado Jesus veio perdoar. E a Bíblia mesmo nos relata que Deus não tem prazer na morte daqueles que retrocede o caminho, volta para trás, ou toma outro caminho que não é para o céu. Sabe por quê? Porque Deus sabe que já passou por ali e que ele não vai se salvar, mas que a condenação vai achá-lo se não voltar de volta para lá. Então hoje é dia da gente mudar a nossa vida, a nossa história. Se foi para o mundo, volte de volta para a casa do Senhor enquanto há tempo, enquanto há hora, porque na tua morte Deus já não tem prazer. Então volta para que dê prazer a Deus, porque todos aqueles que vai andar, que está andando no